A jornada de 2006 ela foi bastante especial porque de lá para cá nós não realizamos nenhuma outra jornada com foco em jornalismo diário, com jornal, seja tabloide ou padrão standard. Eu lembro muito bem da correria intensa, a BJ sempre estava apinhada de alunos, era uma pressão, alunos trabalhando com um deadline assim no pescoço. E um episódio, na verdade, foi um momento que marcou muito a jornada, foi quando nós, como professores, motivados por um colega, que era muito criativo, inventamos um grito de guerra que motivava os alunos a trabalhar, a apurar, a escrever. E a gente ficava dizendo, remem, remem, remem. Às vezes tinha um efeito sonoro assim, cupsh, cupsh. Vai lá, molecada, trabalha. Então eu acho que esse ano vai acontecer algo semelhante, ou pelo menos com o dobro de pressão, o dobro de cobrança, mas no sentido positivo, é claro. É uma imersão, é um momento intenso de aprendizado e nós vamos estar lá para ajudar vocês e, é claro, para certificar que vocês trabalhem bastante. Eu senti que houve uma união do grupo, essa experiência serviu para promover a unidade entre os alunos, não havia uma competição, a minha editoria vai ser melhor, eu vou escrever melhor matéria, e sim uma necessidade do grupo como um todo de fazer isso, de fazer o jornal sair, de fazer ele ser impresso para o dia seguinte, de conseguir fechar as editorias, as notícias, a diagramação e tal. Afora, claro, que não pode ser aqui dispensada, né, nem esquecida, a experiência, o bônus, né, o plus que a gente teve profissionalmente falando, que foi como entrar numa redação, talvez pela primeira vez para alguns, ter essa experiência, né, de tenho que fazer nesse tempo, o deadline é 20 minutos, o deadline é 2 horas, eu tenho que entregar até às 7 da noite. Então, eu acho que, pelo menos para mim, isso me deu uma responsabilidade enorme. Então, foi bom por isso. Isso aí. Baseado no que aconteceu nas duas primeiras e a reclamação da turma que hoje faz parte do terceiro e do segundo ano, que na época era primeiro e segundo ano, eles levantaram essa questão da não participação deles, nós vimos que o impresso, junto com o online, seria o melhor modo deles estarem envolvidos. E nós tivemos a oportunidade, ao longo desses dias de jornada, de passar por todas as fases da produção de um jornal. Desde a reunião de pauta de manhã até a impressão do jornal à noite. Quando a gente ia para a gráfica, buscar o jornal, sentia aquele cheiro de tinta fresca e isso era muito satisfatório para a gente. Aquele cheiro tinha um cheiro de trabalho e de missão cumprida, né? De um trabalho muito bem feito. E eu falo isso com muita paixão porque isso realmente mexeu comigo. A jornada, ela é a coroação da teoria, né? Tudo que você aprende na teoria, você pode colocar agora em prática. Então eu acho que os alunos, eles têm que ter essa consciência de aproveitar, de largar a mão de todas as coisas, dos compromissos e de tudo que eles estão diariamente fazendo e se empenhar nisso, né? E mergulhar de cabeça nessa jornada, porque acho que o NASP é uma das poucas instituições que promove isso. E depois foi muito interessante o fato de todos os anos trabalharem juntos, né? Que é o que a gente vive numa jornada. E fazer isso no impresso realmente acrescentou muito na vida de todos nós, porque foram os mais novos trabalhando com os que já estavam ali há mais tempo e quem tinha menos conhecimento com quem tinha mais, trocando experiências e, de certa forma, todos vivendo pela primeira vez algo que não tínhamos feito ainda. Então foi uma experiência assim, muito positiva mesmo. É bom porque às vezes a gente pensa que não chega no terceiro ano ou no quarto ano e não produziu muita coisa, não fez muita coisa, e a jornada ela proporciona isso. Mesmo que você não tenha participado de outros estágios, a jornada é o momento que você inevitavelmente vai ter que participar.
E foi muito interessante porque no final a gente viu isso em mãos e foi uma emoção muito grande ver os 2 jornais assim, praticamente em tempo real, sendo distribuído no campus naquela ocasião. Marcou muito e como profissional hoje, eu vejo que isso aí ajudou muito, me ajudou muito em todos os processos do jornalismo impresso. A gente tem que realizar aqui alguns jornais também, algumas edições, e eu lembro muito bem das aulas, lembro dessa jornada, lembro do Tribunasp e da experiência que a gente viveu aí. O mais legal dessa jornada, eu acho que foi a interação de todos os cursos, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Eu conheci gente do primeiro que eu não conhecia, houve uma interatividade entre a gente, né? E essa adrenalina da mídia impressa do jornal que dá na gente, né? Você tem que entregar o negócio na hora e aquela correria, aquela falação, agitação na agência, foi muito interessante, eu gostei. A gente aprende que dentro de uma redação, as pessoas têm que trabalhar em equipe, isso é fundamental. Um jornal não sai sozinho. Não sai sozinho de maneira alguma. Tem que haver a união, a integração entre as pessoas, né? Agora, essa união se dá de que forma? Pode ser, talvez, cada pessoa desenvolvendo a sua função da maneira melhor possível, mas nada impede que eu, como a pessoa que é responsável por um cargo mais alto, realize uma outra função, não menos importante, de maneira alguma. Tem que haver uma ajuda mútua, né, entre essas funções, para que a coisa saia da maneira certa. Trabalhei nas sedes regionais da Igreja Adventista em Porto Alegre, que abrange um pedaço ali do Rio Grande do Sul, e também em Brasília, que abrange o Distrito Federal e em torno. A gente reformulou um jornal que já existia. A intenção era dar uma cara mais séria, uma linguagem mais séria para todo mundo entender, quem estava na igreja há muitos anos, quem estava chegando ali de imediato. E sem dúvida eu pude, com a bagagem aquilo que eu via, que eu vi e aprendi na jornada de comunicação de jornal impresso, eu me tornei uma equipe completa, porque eu tinha bagagem para isso, entendia que podia melhorar e que devia melhorar. E executei esse trabalho, a gente mudou a identidade visual, mudamos a plataforma de trabalho, de Corel para InDesign, e o texto, fotografia, tudo a nossa equipe tinha condições de fazer, graças a todo o aprendizado acumulado durante o curso e especialmente, sem dúvida nenhuma, a jornada que a gente participou sobre jornal impresso. Enquanto eu fui aluna aqui no NASP, eu trabalhei em 2 departamentos, né, que foi a Unaspress, que mexe com o mercado editorial, e trabalhei na ABJ, que tinha mais essa relação com o impresso online, né. Quando eu saí da faculdade, de primeiro assim, eu fui trabalhar numa editora universitária, porque eu já tinha experiência com isso, por ter trabalhado na Unaspress, nessa editora universitária eu trabalhei com diagramação e revisão de texto. Então, eu creio que foi, assim, houve um enriquecimento profissional meu no sentido de me especializar mais em diagramação, que também é uma das coisas que a gente utiliza no jornalismo impresso, né? É uma fatia do mercado até que precisa de gente, que paga bem para quem sabe fazer. Então foi uma coisa que que me foi útil por ter aprendido a diagramar enquanto estive na Unaspress, e depois, como eu entrei nessa editora universitária, eu também acabei evoluindo e me especializando mais nisso, que é uma das coisas que eu gosto de fazer e acho que todo jornalista deveria aprender, porque é um campo que precisa desse tipo de mão de obra, né? Depois disso eu fui trabalhar num jornal diário também, numa cidade no interior do Paraná, e daí essa foi uma experiência assim fantástica. Parecia que nesse momento da minha vida, todas as minhas expectativas, assim, os meus sonhos, os meus ideais profissionais, eles se encontraram com o mercado de trabalho, né? Como se houvesse
acontecido um encaixe, né? Tudo que eu sempre tinha esperado enquanto eu fui aluna, tudo que eu tinha sonhado, idealizado na minha mente de aluna, né, ingênua, parece que finalmente essas expectativas e sonhos se encontraram com a realidade do mercado, né? Houve esse casamento. Eu entrava na redação no final de semana, no sábado à noite, assim, depois do pôr do sol, e saía de lá no domingo às 4, 5 da tarde. Inclusive eu trabalhei com um colega meu de classe, um grande amigo, que é o Márcio Tonetti. Nós conseguimos esse emprego juntos, fomos pra lá. E foi assim uma experiência única que eu também guardo com muito carinho.